Pessoas queridas, muito boa tarde para quem está assistindo, muito boa noite, muito bom dia. Hoje nós finalizamos esse ciclo de 21 dias praticando o Ho'oponopono. Eu realmente tenho desejo sincero no meu coração de que isso tenha feito diferença na vida, na relação de vocês, de cada um, de cada uma que esteve conosco, nas práticas diárias. Eu espero ter cumprido essa tarefa de uma forma boa. Esse não é o primeiro nem o segundo grupo de Ho'oponopono que eu participo, que eu facilito de alguma forma. Já fiz há alguns anos atrás e continuo desejando para cada pessoa que passou por isso, junto comigo, que eu tenha acrescentado algumas ferramentas a mais para você alcançar aquele, aquilo que você deseja, para você limpar aquilo que precisa limpar, se reajustar com aquilo que a gente precisa. O Ho Oponopono, ele é muito centrado naquele princípio de que o universo exige muito pouco de nós. O universo, na verdade, ele se projeta, ou chame o que você quiser, o universo, a inteligência divina, Deus, deusa, deuses, a inteligência cósmica universal. Uma das principais coisas que o Ho Oponopono traz é que nós estamos aqui para viver, para ser felizes, e que também nós somos o centro da responsabilidade das coisas que acontecem na nossa vida. Como as ondas do oceano, elas levam coisas e trazem coisas no momento certo. E esse conceito de autorresponsabilidade, ele é muito essencial. A partir do momento que eu começo a culpar as pessoas, culpar eventos externos, culpar a sociedade, culpar a vida, o universo, pelas coisas que acontecem comigo, eu estou dando poder para esse mundo externo, para essas pessoas. Eu estou tirando o meu poder pessoal e entregando para elas. Isso diz, inclusive, sobre o gerenciamento daquilo que me compete. Então, é um movimento de autorresponsabilidade muito grande. E ele é desenvolvido, não é da noite para o dia, ou acreditando nesse conceito, que a gente consegue fortalecê-lo ou modificá-lo. É pela prática diária, é pela constância no nosso movimento. Os povos antigos, eles tinham essa coisa em comum. Nessa finalização dos 21 dias, meu primeiro convite é que cada um e cada uma continue a usar essa ferramenta e as outras ferramentas que nós compartilhamos. Se você sente que faz sentido, se você sente que foi útil, que possa ser útil para tudo que você imaginar. Como eu disse, eu gosto de pensar que nós estamos aqui para sermos felizes. Se para este caminho a gente precisa ver o mundo como uma escola, ou ver o mundo como um lugar em que a gente vem corrigir karmas, ou um lugar que a gente vem cumprir uma missão, acho que cada pessoa sabe muito bem aquilo que traz dentro do coração, aquilo que vem pela voz da intuição e que vem através das sincronicidades da vida. Ela guia o caminho de cada um de nós, de cada uma de nós. Mas eu espero que esses dias tenham sido úteis, tenham sido bons, e que tenham trazido coisas à tona no sentido de limpá-las, no sentido de clareá-las e nos colocar de volta no gerenciamento das nossas escolhas, da nossa vida, nos tornarmos mais responsáveis e, ou, falando sobre responsabilidade e autorresponsabilidade, eu gosto muito do termo responsabilidade como a habilidade de responder, responder pelos meus atos, pelas minhas escolhas, até pelos meus silêncios, pelas minhas ausências. Responder por eles, como alguém que faz algo e diz: olha, é meu, fui eu que fiz. E eu respondo por todas as coisas que eu semeei. Nós vamos hoje ter falando de caminho, eu vou compartilhar com vocês, eu acho que um dos maiores presentes que eu recebi na minha trajetória como pessoa, como ser humano, uma técnica que não é do Ho Oponopono, mais uma vez, mas ela me ajuda muito, ela tem ajudado a mim, tem ajudado meus clientes, as minhas clientes, muitas vezes, na recuperação da sua relação, às vezes com o corpo, com a sua autoimagem. Tenho usado com algumas clientes, vocês sabem que eu sou terapeuta, culturista, hipnoterapeuta, usado com EFT no emagrecimento, para recuperar essa nossa noção de conquista de espaço
inclusive com o nosso corpo. Tenho usado essa técnica com hipnose, com várias questões, mas principalmente com projeção daquilo que eu quero ver resolvido na minha vida. Essa ferramenta se chama, você pode chamar de meditação, mentalização, pode chamar de hipnose, pode usar do que você quiser, mas eu chamo de meditação do eu no futuro, ou o eu do futuro, tá? E as outras ferramentas que você achar conveniente usar, pode usar para tudo. Use o Ho Oponopono. Meu convite é que a partir desses dias, volte para o seu centro, volte para o seu interior e utilize essa ferramenta. Nós estamos numa época em que a gente precisa compartilhar isso com o mundo, e o mundo começa em nós. O mundo começa nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Nos tornarmos novamente donos, para deixarmos de entregar o nosso poder pessoal para outras instâncias e outras pessoas, e voltar a utilizar isso para nós, e nos tornarmos manifestações vivas daquilo que o universo projetou quando nos mentalizou, quando nos fez. O universo é como diziam os antigos havaianos mesmo, todo o universo parte a partir de mim, a divindade mora em mim, a gente já escutou isso tantas vezes, mas a divindade faz escolhas. E para finalizar essa fala, bom, continuaremos com o canal aberto, quaisquer dúvidas, sugestões, compartilhamento da sua experiência, de como foram esses dias, como está sendo e como serão, podem entrar em contato comigo. Pretendo abrir um grupo novo de Ho Oponopono em breve. Se você achar que pode ser útil para as pessoas que te rodeiam, as pessoas que você conhece, os círculos sociais que você participa, os grupos que você participa via redes sociais, compartilhe também, convide, se você achar que foi útil para você. E lembrando que quando a gente semeia, tem aquela velha frase, né? Eu me torno responsável pela colheita. Aquilo que, assim, como é que eles falam? A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Muitas pessoas levam isso para o lado ruim, né, desagradável, mas eu gosto de pensar o seguinte: se eu semeio uma semente de uma coisa boa, de um pensamento bom, se eu semeio uma palavra, um silêncio saudável, se eu semeio um bom sentimento, uma boa atitude, quando eu semeio coisas boas, eu vou ser obrigado, obrigada a colher coisas boas, a colher aquilo que eu semeei. Isso inclui as coisas agradáveis, as coisas boas, as coisas de sucesso. Aquilo vai estar lá para eu colher. E como a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória, eu vou ser obrigado a receber tudo isso pelas benesses do universo, do qual eu faço parte. E um pensamento que eu gosto muito, que eu ouvi na Índia uma vez: você já percebeu que quando você planta uma semente, um caroço de manga, você vai ser obrigado, obrigada a colher manga? Mas eu semeio uma semente. Será que eu colho apenas uma manga? Não. Existem centenas de mangas disponíveis a cada vez que a planta floresce. E ela floresce pelo menos uma vez por ano. Então, eu planto uma, eu vou colher inúmeras que vão frutificar. E a cada estação aquilo vai estar lá para mim. E vai estar para outras pessoas que eu nem sei quem são, nem sei, eu nem vou saber, nem vou conhecer. Às vezes aquela mangueira está lá e eu já até passei, eu já fui para outro mundo, eu já faleci. E as pessoas vão continuar a se beneficiar daquilo, mesmo que nunca tenham me visto antes. Essa é a magia da semeadura. A colheita é obrigatória, entre aspas, e ela vai estar lá disponível com toda a abundância, com toda a prosperidade para mim e para quem quer que chegue perto. Então, deixando isso, vamos fazer nossas gotas, as nossas sementes, que a gente vai deixando no caminho, a gente nem sabe a quem vai beneficiar. Eu usaria o Ho Oponopono para isso também, a nossa contribuição para o mundo. Eu gostaria muito de deixar essa mensagem conosco, com vocês, no final dessa jornada. E agora eu vou compartilhar a ferramenta que eu disse que eu ia compartilhar, a meditação do eu no futuro. Eu vou deixar gravado
e isso vai ficar disponível para você. Você pode compartilhar isso com outras pessoas, você pode compartilhar isso com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, e usar para você. Use sempre que puder, ok? Como é o princípio da meditação do eu no futuro? Vou usar algumas técnicas de sugestão para que a gente entre menor nesse estado. Mas você já percebeu que quando a gente está com alguma questão, a gente tem que resolver alguma coisa, a gente tem que resolver problemas, a gente tem que aperfeiçoar a nossa vida, a ir atrás do que faz sentido para nós, do que faz de nós pessoas felizes, a gente está indo em busca da felicidade, da alegria, de estar bem, por estar vivo, por estar viva. Mas a gente não sabe muitas vezes como fazer isso. A gente não sabe que caminho tomar. A gente se baseia muito em experiências anteriores. A gente costuma repetir experiências do passado nessa tentativa de encontrar a nossa felicidade, de atingir as nossas metas, de melhorar de padrão de vida, nas coisas mais simples. Às vezes é um final de um projeto, um relatório. Às vezes é resolver um relacionamento. Às vezes são coisas mais complexas. Às vezes encontrar a meu caminho de vida. Essa meditação ela vai ajudar. Você já percebeu, por exemplo, que há alguns anos atrás você tinha uma questão em mão para resolver e você não sabia como fazer? Você teve ideias, você teve insights, outras pessoas apareceram para ajudar, desafios vieram e você superou. Mas hoje, quando você olha para trás, fica muito claro para você: poxa, eu sei como é que eu cheguei aqui, eu sei como eu resolvi aquela situação. Eu não sabia na época, mas hoje eu sei. Eu sei que caminho eu tomei, eu sei as coisas necessárias que apareceram, que eu nem sabia que iam aparecer no passado. Mas hoje eu concluí aquilo é coisa do meu passado. Poxa, se eu pudesse voltar no tempo e contar para aquele eu meu do passado como é que eu consegui resolver, o que que aconteceu, poxa, ficaria muito mais fácil, não ficaria? Pois é, esse é o princípio. Energia não conhece tempo e não conhece espaço. O meu eu de hoje sabe como foi que eu consegui resolver aquilo. Então, ele sabe, inclusive, que aquilo que eu queria no passado talvez não faça mais sentido hoje. A vida me ofereceu um outro caminho. Eu nem sabia que estava disponível. Aí eu tomei aquele caminho, fiz aquelas resoluções, fiz aquilo que eu precisava fazer frente a essas resoluções e cheguei no meu resultado. Hoje, olhando para trás, eu sei, porque eu assisti o filme completo até o fim, vamos dizer assim. Hoje nós vamos convidar a presença do nosso eu do futuro, que chegou lá onde eu queria chegar e que hoje eu não sei como. E vamos pedir inspirações, vamos abrir as portas para que esse eu do futuro nos inspire, nos dê o direcionamento, nos traga as ideias, os caminhos que ele tomou para chegar onde chegou, ok? Parece muito interessante se você pensar, nossa, eu vou fazer uma viagem no tempo. Sim, a mente e a energia não conhecem tempo e espaço, mas elas podem se beneficiar muito disso através dessa técnica. Então nós vamos lá. A meditação do eu do futuro. Eu convido você, nesse momento, a sentar com, com tranquilidade, a sentar com... Deixa eu só conectar aqui o meu áudio, tá? Um minutinho. Enquanto isso, você fique numa posição confortável. Eu recomendo fazer isso sentado, tá? Não fazer de pé, não fazer enquanto realiza outras atividades, tá? Eu recomendo você a fazer isso sentada. Se você deitar, pode ser que isso induza o sono, e não é o nosso objetivo aqui, ok? Então, a meditação do eu do futuro. Numa posição sentada, eu convido você agora a fechar os olhos. De olhos fechados agora. Isso. Veja a posição onde você está sentada, se está confortável.
Quando a gente fecha os olhos, isso facilita a gente a sentir as outras coisas, informações que o nosso corpo traz. Tato, por exemplo. Você pode sentir a gravidade puxando seu corpo para baixo, de encontro com o lugar onde você está sentado. Sinta. Veja se a posição está confortável e, se não tiver, você pode se mover. Saiba que durante o processo, se tiver que mudar de posição, você muda de posição. Você pode fazer isso. Sinta o corpo. Sinta o conforto do lugar onde você está, de olhos fechados. E agora, já que você está nessa posição, escute por alguns momentos os sons que vêm do lado de fora, que podem estar talvez atravessando o seu fone de ouvido. Esses sons, ao contrário de atrapalhar essa experiência, eles vão ajudar a você mergulhar mais fundo nessa experiência. Escute os sons que estão acontecendo à sua esquerda. Escute os sons que estão acontecendo à sua direita. Pode ser que você escute ou sinta sons que estão vindo lá de trás, 10 metros atrás da sua nuca. Isso. E agora, para o corpo se harmonizar mais, e ir mais fundo nesse relaxamento, nessa experiência, vou convidar você a respirar fundo e soltar o ar, se aliviando. Ah, mais uma vez. Ah, e uma terceira vez. Ah, e deixe que o corpo, permita que o corpo vá se harmonizando, o corpo vá se equilibrando. E eu vou convidar você agora para um encontro muito especial, que será um encontro com o seu eu do futuro. Aquela pessoa que alcançou aquilo que você quer alcançar. E ela sabe os caminhos, o que aconteceu para chegar até lá. Eu não sei o que você está pretendendo, se é uma questão pessoal, emocional, profissional, física, é uma meta, é se libertar de alguma coisa. Esse eu do futuro sabe o que aconteceu, sabe o que foi necessário. E para que essa experiência ela seja mais interessante possível, eu vou pedir para você visualizar, ou mentalizar, ou imaginar que você está entrando num café, num lugar onde as pessoas elas se encontram, elas vão trabalhar às vezes só para relaxar, um lugar bonito. Veja-se na frente dessa porta, desse café. Você abre as portas e você entra. Olha ao seu redor. Escute o som das pessoas, talvez os carros passando lá fora. O som chega através das paredes de uma forma bem suave. As pessoas lá dentro, algumas estão em silêncio, outras estão conversando, estão sorrindo, estão rindo. Algumas delas estão só tomando seu café. Você pode até escutar os ruídos que vêm da cozinha, onde as pessoas estão preparando os cafés, os pedidos. Até o barulho da louça, da xícara, quando as pessoas colocam o café sobre a mesa. Escute tudo. Agora escute o barulho das louças, das xícaras sendo colocadas nos pires. Talvez a porta, quando uma pessoa sai ou uma pessoa entra. E você escolha uma mesa com duas cadeiras.
Você pode se sentar na sua cadeira e na frente tem outra cadeira que será ocupada daqui a pouco. E agora, nesse momento, com a voz da sua mente, chame, atraia, invoque o seu eu do futuro. Você pode ficar olhando para a porta e veja o seu eu do futuro entrar. Essa pessoa entra, ela vê você e vai caminhando, vem caminhando na sua direção. Observe como ela está vestida, se você consegue ter uma imagem clara. Pode ser que você só sinta a presença, talvez a imagem possa estar um pouco borrada, ou você não consegue olhar. O que vier está bem, está certo. Não existe certo nem errado. Seu eu do futuro vem andando na sua direção e senta na cadeira do outro lado da mesa. Veja, sinta essa presença. Como quando a gente está em algum lugar e sente uma pessoa que está próxima de nós. Sinta essa presença. Seu eu do futuro está lá, está aqui, nesta cadeira. E eu peço agora que você olhe, se conseguir, para o seu eu do futuro. É alguém que já conseguiu alcançar aquilo que você deseja e quer. Já resolveu. Já chegou lá. Se você puder, se conseguir, veja a roupa, o corpo, sinta a presença. Se você agora puder, sinta o que você está sentindo agora enquanto observa seu eu do futuro. Quais as emoções, quais sentimentos que você sente no corpo nessa presença. Registre o que está acontecendo agora. Não tem certo ou errado, o que vier está certo. Quais são os pensamentos que podem vir? Você consegue ver uma imagem clara do seu eu do futuro? Ou não consegue? O seu eu do futuro está fazendo o quê? Está olhando para você? Está olhando para outro lugar? Está sorrindo? Como é que está o rosto? Registre cada detalhe do seu eu do futuro. E, principalmente, o que você está sentindo agora. Enquanto essa experiência vai se enraizando em você, eu vou fazer uma contagem até 5. E quando chegar em 5, você vai fazer algo muito interessante. Você vai sair desse corpo onde você está e vai entrar no corpo do seu eu do futuro. Vai sair deste corpo, atravessar a mesa e vai ocupar o lugar do seu eu do futuro. Eu vou contar então. 1, 2, 3, se preparando. 4, 5. Agora você entra, seu eu do futuro. E agora preste atenção no que você está sentindo, ocupando esse espaço. Quais as emoções que vêm? Quais as sensações corporais? Sinta. E agora olhe através dos olhos desse eu do futuro.
Olhe para o seu eu presente, que está do outro lado da mesa. E isso é muito importante agora. Registre o que você sente. O que você está sentindo? O que você está vendo através desses olhos? Quais são as sensações e emoções? Quais são os pensamentos? Você consegue olhar para o seu eu presente que está do outro lado da mesa? Qual vontade vem? Qual é a emoção, o sentimento? É alegria, tristeza, é paz? Você quer estar mais junto? Você quer estar mais afastado? Você quer ou consegue olhar nos olhos do eu presente? O que você gostaria que o seu eu presente estivesse agora, neste momento, fazendo? Olhando para você ou não? Seu eu presente consegue olhar agora para você? Registre todas as sensações, com todos os sentidos. Não tem certo nem errado. O que vem, está tudo bem. Enquanto essa experiência vai se enraizando na sua mente, nas suas emoções e na sua energia, eu vou fazer uma contagem até 5. E quando chegar em 5, você vai voltar. Vai voltar para aquele eu do presente, do outro lado da mesa. Eu conto 1, 2, 3, se preparando para voltar. 4, 5. Agora volte para o corpo do eu do presente. E de volta a este corpo, olhe de novo para o seu eu futuro, o eu do futuro. Perceba, sinta, veja se mudou alguma coisa. Como é que você olha? Você consegue olhar? Como é que o seu eu do futuro agora te olha? Será que mudou de posição, de postura corporal? O que mudou? Se não mudou, está tudo certo. Como você se sente agora? Como é o seu olhar? Isso é muito importante. E agora, repita essas palavras com a voz da sua mente, dirigindo-se ao seu eu do futuro. Ou se quiser falar, pode falar, porque o seu eu do futuro vai escutar e vai ouvir a voz da sua mente também. Repita essas palavras. Meu eu do futuro. Você que chegou onde chegou e que sabe e lembra todos os caminhos que tomou para chegar até aí, que recorda todos os acontecimentos que guiaram você até esse momento, que teve ideias, teve ajudas, teve intuições, sincronicidades que aconteceram e que você lembra, atitudes que você tomou, precisou tomar, coisas que fez ou deixou de fazer. Você que sabe o fim de tudo isso. Eu do futuro peço que você me dê orientações, que me guie a partir de agora na minha jornada. Me dê clareza para que eu perceba sinais, para que eu tenha inspirações, para que eu tenha coragem de aceitar os convites que chegam.
para que eu saiba onde dirigir o meu olhar e os meus ouvidos. Força para fazer ou deixar de fazer aquilo que é necessário. Eu agradeço a sua presença. Eu honro o lugar onde você chegou. E muito obrigado por ter nos guiado até aí. Aceito, recebo e peço a sua presença na nossa jornada. E eu sei que deu certo, deu certo, deu certo. Faça uma respiração do lugar onde você está. Feche os olhos. Os ruídos vão ficando cada vez mais distantes. Você agradece a presença do seu eu do futuro e sabe que sempre que precisar pode voltar para este lugar. Basta fechar os olhos e fazer aquelas respirações e pedir, invocar a orientação, a inspiração e a visão do seu eu do futuro. Eu vou contar de 1 até 5. E quando você chegar no 5, vai abrir os olhos, se sentindo diferente. Se vier algum insight, você pode anotar, escrever. E chegando no 5, você vai voltar com todas essas sugestões circulando e transformando e bem impressas na sua mente mais profunda, no mais profundo da sua mente e do seu coração. Eu conto 1, a respiração volta ao natural. Conto 2, o coração pulsa e a corrente sanguínea fica nos seus valores normais. Eu conto 3, o tônus muscular volta. Conto 4, se preparando para abrir os olhos, tomando consciência do espaço e do lugar onde você está neste momento. Eu conto 5, você abre os olhos. Faça mais uma respiração profunda. E use a meditação do eu no futuro. Sempre que puder, sempre que quiser, sempre se sentir vontade de ter inspirações, de se fortalecer e de ficar com a jornada cada vez mais clara na direção que você sabe qual é. E para quem vai fazer o Ho Oponopono, tem o meu compartilhamento dessa ferramenta. Use. Que tal fazer o Ho Oponopono para ou com o seu eu do futuro? Porque você pode corrigir esse espaço que separa você no momento desse eu do futuro. O que está separando ainda vocês dois? Que você ainda não é essa pessoa. Pode ser o tempo, o espaço, atitudes, não sei. Quem sabe? Faça o Ho Oponopono para o seu eu do futuro. Pode ser, sinto muito que coisas aconteceram e ainda não cheguei aí. Me perdoe pelas minhas atitudes, pensamentos, palavras, ou qualquer coisa que eu tenha deixado de fazer e que ainda nos separa. Jogue amor para o seu eu do futuro, porque o seu eu do futuro certamente ama você. Tem um profundo carinho, um profundo amor, uma profunda reverência por você ter trilhado os passos que chegaram até o seu eu. E agradeça o seu eu do futuro. Mande gratidão por estar lá, pelas inspirações que ele vai te trazer, pela coragem que o seu eu do futuro teve de trilhar esse caminho e por estar lá esperando por você com alegria, felicidade de olhos muito bem abertos, cheios de luz. Terminamos aqui a nossa jornada temporariamente, mas vocês podem contar comigo sempre que acharem necessário, sempre que sentirem. Aqui o professor Renato Camarão, com uma despedida temporária, penso eu, para muitas e muitos de nós. Contem comigo e boa sorte e muito sucesso na sua jornada.
Um abraço de coração e até a próxima.